Fala Render People, bem-vindo a mais um tutorial de modelagem, dessa vez aqui no canal. E hoje você vai aprender o quê? Na verdade, algumas, tá? Técnicas que vão aí desbloquear a sua cabeça para aprender a modelar objetos curvos, tá? Quem vai te mostrar todos os macetes é o Luciano Souza, o nosso especialista e professor de modelagem de 3D Studio Max aqui dentro do Academy. E com a aula que ele vai te passar aqui hoje, você vai conseguir modelar praticamente qualquer elemento curvo de arquitetura. Só por isso já vale um like nesse vídeo, né? Então clica no botão do like e bora pro vídeo aprender depois da vinheta. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como nós podemos criar objetos curvos utilizando uma ferramenta do Max que ela é bem simples de se usar, porém ela é muito poderosa. Ela consegue deixar qualquer tipo de objeto curvo. E nessa aula a gente vai utilizar como referência essa escada aqui. Para fazer ela, nós vamos utilizar algumas normas de arquitetura para que ela saia o mais real possível, com medidas reais. Além disso, eu vou passar algumas dicas bem interessantes para quando você for modelar esse tipo de objeto. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, beleza? Se você gostar desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, para que você não perca nenhum conteúdo que a gente coloca aqui no canal. Fechou? Então vamos lá pro vídeo. Então aqui no 3ds Max eu já deixei a minha referência aqui do lado para a gente poder ir acompanhando. Mas antes de começarmos a modelar, a gente precisa de algumas informações de medidas para essa escada. A primeira informação que a gente vai precisar é a quantidade de degraus que a gente tem aqui. Como não dá para verificar nessa imagem a quantidade exata, eu mensurei que nós temos aqui 20 degraus no total. Então a gente já tem a nossa primeira informação, que é a quantidade de degraus da nossa escada. Nós também vamos precisar da altura do espelho dessa escada e também da pisada, tá? Para fazer isso de uma forma bem realista, com medidas reais, na arquitetura nós temos algumas normas técnicas que utilizamos para esse tipo de situação. No caso do dimensionamento de escadas, nós temos uma NBR, a 9050, que ela traz algumas medidas aqui pra gente. No caso dos pisos ou pisadas, a gente tem um valor de 28 centímetros a 32. E no caso dos espelhos, nós temos uma altura de 16 centímetros até 18 centímetros. E nesse caso, nós vamos utilizar os valores médios de cada um deles. No caso dos pisos, 30 centímetros e no caso dos espelhos, 17 centímetros. Esses valores aqui, eles não são aleatórios. Eles são baseados na fórmula de Blondel, tá? Blondel foi um arquiteto francês. Ele criou essa fórmula. Essa fórmula é baseada na passada de um ser humano. Então, a passada de um ser humano tem aproximadamente 64 centímetros. Então, essa fórmula foi criada com o intuito de tornar a subida de uma escada confortável e segura ao mesmo tempo. Então, aqui na fórmula de Blondel, a fórmula funciona da seguinte maneira. 2 espelhos mais uma pisada tem que dar o valor aproximado de 64 centímetros. Se a gente pegar a nossa calculadora para tirar a prova real dos valores que a gente vai utilizar, a gente tem espelhos de 17 centímetros. Então a gente faz 17 vezes 2, mais a pisada, que no caso a gente vai usar 30 centímetros. Então, mais 30 centímetros, a gente tem um valor exato de 64 centímetros. Então essa escada ela é considerada confortável e segura. Então dessa forma a gente tem 3 informações. Nós temos já a quantidade de degraus que essa escada vai ter. Temos a altura do espelho e também a profundidade aqui da pisada. Já que nós temos essas informações, nós conseguimos calcular a altura total dessa escada e também o comprimento total que ela vai ter. Nessa modelagem a gente vai fazer essa escada de forma reta, tá? É a forma mais fácil de se fazer ela. E depois nós vamos utilizar um modificador do 3ds Max, que ele vai fazer a curva que a gente precisa para essa escada. Então é bem importante ressaltar que a melhor forma de você fazer objetos complexos é dessa forma. Cria ele de forma reta, se for possível, e depois você pode usar modificadores para fazer curvas ou deformidades que você pretende fazer no seu objeto. Então, para a gente definir aqui essas medidas, eu vou criar 2 pisos, que um vai representar o meu piso inferior e o outro vai representar o piso superior. Então, aqui no 3ds Max, eu vou vir aqui no menu Create, vou criar um plane. Esse plane eu vou segurar o Ctrl para que ele fique proporcional. Então, vou clicar e arrastar. Vou definir aqui uma medida de 5 metros, 5 por 5. Eu vou adicionar um shell nele de 17 centímetros, que é exatamente o shell que a gente vai utilizar para os nossos espelhos, tá? A mesma medida. Então vou colocar aqui 17 centímetros. Quero que essa espessura vá para a parte de baixo, tá? Para que essa parte de cima fique exatamente no eixo 0 da minha viewport. Eu vou fazer uma cópia desse objeto. Aqui vai ser como cópia mesmo.
Vou ligar meu snap com a tecla S, vou trazer aqui, próximo ao meu outro piso, e vou definir a altura dele. Como nós já temos a quantidade de degraus e já sabemos a altura do nosso espelho, fica fácil da gente saber qual que é a altura total dessa escada. Se a gente pegar a calculadora aqui e fizer 20 vezes 17, a gente tem um total de 3,40. Então esse piso superior, eu vou vir aqui no eixo Z, vou subir ele 340 centímetros. O outro dimensionamento que nós vamos precisar definir é o comprimento total dessa escada. No caso, como nós temos 20 espelhos, a pisada sempre vai ser um número a menos do que a quantidade de espelhos, tá? Então nós vamos ter, no caso, 19 pisadas. Como nós já definimos que ela vai ter um tamanho total de 30 centímetros, basta a gente pegar a nossa calculadora e fazer 19 vezes 30 centímetros. Isso vai dar um total de 5,70 metros, tá? Então aqui no eixo X, lembrando que para onde aponta as setas dos eixos é sempre o valor positivo e o oposto é o valor negativo, eu vou definir aqui no eixo X um valor de 570 centímetros, que foi a distância que a gente acabou de verificar. Vou dar um Enter aqui e dessa forma a gente tem o comprimento total da escada, que vai ser 5,70. E também temos a altura, que vai ser 3,40, beleza? E agora sim, com todas essas informações que nós conseguimos, a gente já pode de fato começar a modelar a nossa escada. Para começar a modelagem dessa escada, vou fazer primeiro os degraus, tá? Vou vir na vista top, vou desligar o grid aqui apertando G. Vou novamente criar um plane. Esse plane eu vou pegar de uma ponta até a outra. Então aqui no comprimento da escada eu já tenho o valor total, que é 5,70. E aqui na largura dela, eu quero fazer ela com 1 metro de largura. Então vou colocar aqui 100 centímetros e a gente já tem também definida a largura da nossa escada. Vou vir aqui no menu Modify, vou trocar a cor só para a gente visualizar um pouquinho melhor. Posso colocar um cinza. Vou adicionar aqui um Edit Poly e na seleção por linha, vou selecionar essas duas linhas aqui para criar a divisão das nossas pisadas. Como nós precisamos de 19 pisadas, a gente vai fazer uma divisão de 18 linhas, tá? Que vai dar exatamente as 19 pisadas que nós precisamos para nossa escada. Então vou vir aqui em Connect, vou colocar aqui 18 divisões e a gente vai conseguir um total de 19 pisadas aqui na nossa escada. Vou sair aqui da seleção por linha, posso vir aqui na vista perspectiva novamente. E agora eu vou ajustar essa inclinação para que a escada fique de piso a piso. Para fazer isso, eu vou utilizar o modificador FFD 2x2x2, vou aplicar ele, posso apertar a tecla 1 para selecionar os control points deles, ou você pode vir aqui na setinha do FFD e clicar aqui em control points, tá? As duas maneiras vão funcionar do mesmo jeito. Então com os control points selecionados, eu vou trazer eles aqui para a parte de cima, então ele vai ficar do piso inferior até o piso superior. Vou aplicar mais um Edit Poly nele, vou novamente selecionar aqui por linha, ele já vai trazer uma seleção das linhas aqui para mim, e essas linhas eu quero dividir elas, eu quero recortar esses polígonos para que cada um se transforme em uma pisada. Para isso eu vou utilizar o comando Split, ele vai fazer essa divisão, então se a gente selecionar aqui por polígono, a gente vai notar que eles estão separados uns dos outros, beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui. Ctrl A para selecionar tudo. Para deixar eles planos, eu vou selecionar a ferramenta de escala, que é a tecla R. Vou pegar aqui no eixo Z e vou descer até eles ficarem completamente retos. Para que eles fiquem bem retinhos, a gente precisa descer algumas vezes essa escala, tá? Então vou pegar aqui novamente, vou descendo algumas vezes, até ter certeza que ele está completamente plano, tá? Se eu vier aqui na vista de Left, se eu chegar um pouquinho mais perto, a gente vai notar que ele está realmente plano, tá? É importante verificar se ele está dessa forma aí para você também. Voltando aqui na perspectiva, então a gente já tem as nossas pisadas definidas. Eu quero verificar se ela está realmente com 17 centímetros. Então vou selecionar a ferramenta Tape. Venho aqui no menu Create. Aqui em Helpers, vou selecionar a ferramenta Tape. Vou clicar em um ponto até o outro. E aqui no comprimento, a gente vai notar que ele não está com 17 centímetros. Ele está com 17,895. Não é o que a gente precisa. A gente quer exatamente 17 centímetros. Vou dar um Delete nesse Helpers. Vou selecionar aqui
as minhas pisadas, venho aqui no Modify e vou aplicar mais um FFD. A gente pode notar que na pisada de baixo ela está um pouco menor, tá? Não está no lugar certo. E aqui na parte de cima a mesma coisa, tá? Então preciso fazer esse ajuste. Novamente vou apertar a tecla 1, selecionar os control points. Esse aqui eu vou trazer até a parte de baixo, porque eu sei que essa base aqui do piso superior ela tem 17 centímetros, pois eu já havia definido isso. Então esse espelho vai ficar com 17 centímetros, que é o que eu preciso. E na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar os control points de baixo, trago até o piso inferior e vou subir 17 centímetros no eixo Z. Então dessa forma a gente vai ter todos os pisos com 17 centímetros. Vou sair aqui do FFD, apertando a tecla 1 e clicando fora. Novamente vou vir aqui no meu Helpers, para tirar a prova real se realmente está com 17 centímetros. E agora sim a gente pode notar que está com o valor exato que a gente precisa. Então vou deletar o meu Helpers. Próximo passo agora é nós criarmos os nossos espelhos, tá? Isso vai ser também muito simples. A gente vai ver aqui no nosso Modify, vou aplicar mais um Edit Poly. Eu quero deixar uma dica muito valiosa na hora de você fazer as suas modelagens. É muito importante que nós trabalhemos dessa forma aqui, sempre adicionando modificadores, principalmente o Edit Poly, que é um dos principais modificadores que a gente tem, onde a gente consegue editar a nossa malha. Então é importante fazer dessa forma, porque caso você precise voltar uma etapa anterior para corrigir algum aspecto da sua modelagem, você consegue fazer isso facilmente, tá? Basta deletar aqui o modificador que você não precisa mais e você consegue fazer isso de uma forma bem tranquila. Dito isso, vou selecionar aqui por linhas. Eu quero selecionar essas linhas frontais aqui da minha pisada, para que eu possa fazer os meus espelhos. Então, manualmente aqui, vou selecionar todas elas. Com elas selecionadas, vou vir na ferramenta Move. Com o Shift pressionado, eu vou arrastar aqui no eixo Z até a próxima pisada. Dessa forma, a gente faz todos os nossos espelhos, beleza? Porém, se a gente for verificar essas linhas, a gente vai notar que elas estão separadas umas das outras, tá? E eu não quero isso, eu quero que elas fiquem juntas. Para isso eu vou selecionar aqui por vértice, vou dar um Ctrl A, clico o botão direito, venho aqui no quadradinho do Veld. Aqui a gente pode notar que antes, na forma que está agora, ele tem 114 vértices e depois o resultado ele vai ficar com 78. Então ele vai soldar essas pontas soltas, tá? Exatamente o que a gente precisa. Vou dar aqui um OK. Ele vai fazer essas soldas dos vértices. E como essa escada também é aparente aqui na parte de baixo, eu quero criar uma espessura para ela. Para isso eu vou aplicar um Shell. Esse Shell eu vou definir aqui com 5 centímetros. E para que não tenha nenhum tipo de distorção na minha malha, é importante que eu ligue essa opção aqui, tá? Straighten Corners. Quando a gente desativa ela, a gente pode notar que tem algumas distorções aqui no nosso objeto. Então, para que isso não aconteça, é só ativar ela. Então, dessa forma, a gente já tem a parte dos degraus concluídas, tá? A gente vai começar agora a fazer a parte do corrimão. Para criarmos o corrimão, nós vamos utilizar uma parte da modelagem dessa escada. Por isso que eu ressaltei a importância da gente sempre utilizar camadas na hora de modelar. Além da gente conseguir voltar algumas etapas anteriores, caso seja necessário, a gente também consegue utilizar para modelar outras coisas, tá? Então a gente acaba economizando tempo dessa forma. Então aqui nos degraus eu vou clicar com o botão direito, vou fazer um clone deles, como cópia mesmo. Eu vou deletar aqui alguns modificadores, vou dar um Alt Q por enquanto, para isolar ele. Vou remover o Shell, o Edit Poly, esse FFD também, esse outro Edit Poly. E dessa forma a gente vai ficar com esses 3 modificadores. Então esses 4 modificadores a gente pode clicar com o botão direito e dar um delete neles, pois a gente não vai precisar no momento. Vou voltar aqui com os meus objetos. Vou utilizar esse FFD novamente. Vou apertar aqui a tecla 1 para selecionar os control points. Esses 2 control points aqui de cima eu vou trazer aqui para o início da minha escada. Dessa forma ele vai ficar alinhado aqui na parte de baixo e também aqui na parte de cima. Vou aplicar um Edit Poly, vou selecionar toda essa lateral aqui por linha, vou dar 2 cliques para fazer um loop. Com o Shift eu vou puxar aqui no eixo Y, vou ativar o meu Snap, volto aqui para o ponto original, digito aqui nas minhas coordenadas o valor de menos 5 centímetros. Esse valor vai ser referente à largura do nosso guarda-corpo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, dou 2 cliques, seguro o Shift, arrasto no eixo Y,
Volto novamente para o ponto inicial e agora eu vou colocar um valor positivo de 5 centímetros. Vou selecionar aqui por polígono e essa parte do centro eu não vou precisar mais. Então vou clicar no primeiro, seguro o Ctrl, dou 2 cliques no segundo e ele já vai fazer um loop até o final da escada. Posso dar um delete e dessa forma a gente vai ter somente essas duas laterais que a gente vai utilizar para fazer o nosso guarda-corpo. Esse guarda-corpo aqui eu quero que ele tenha altura de 1 metro. Se a gente aplicar um shell, a gente vai poder notar uma coisa. A inclinação que ele está fazendo não está correta, tá? Não é dessa forma que eu quero. Eu quero que essa extrusão seja feita de forma reta, tá? Então vou deletar esse shell. Vou adicionar aqui um outro edit poly. Vou selecionar por borda. Selecionar as duas bordas dessas laterais. E com o shift eu vou fazer essa extrusão para a parte de cima. Dessa forma ele acaba ficando de forma reta, que é o que eu preciso no momento. Vou pegar essa parte e puxar ela novamente para o ponto de origem. E agora eu subo 1 metro aqui no eixo Z. Uma coisa que a gente vai notar é que as faces acabaram ficando invertidas. Para corrigir eu dou um Ctrl A, seleciono aqui por polígono. Botão direito, dou um Flip Normals. Dessa forma já vai corrigir para a gente. E para fazer o fechamento desse guarda-corpo, vou vir aqui na ferramenta de linha. Vou dar um loop primeiramente nesse guarda-corpo da direita. Vou remover essa seleção e a de cima também. Segurando a tecla Alt para fazer isso. E vou vir aqui no Bridge. Ele vai fazer esse fechamento para a gente. Do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então 2 cliques. Removo essas duas partes aqui de cima. A parte de cima e a parte de baixo. E agora posso aplicar a ferramenta Bridge, que ele já vai fazer o fechamento para a gente. Aqui na parte de baixo eu também vou descer um pouquinho mais, para que fique alinhado com essa parte de baixo do nosso degrau. Então vou selecionar por polígono. Clico no primeiro polígono, seguro o Ctrl, dou 2 cliques e ele vai fazer o loop. Do outro lado a mesma coisa. Ctrl, clico no primeiro, 2 cliques, ele faz o loop. E aqui eu posso descer até que fique um pouquinho abaixo do nosso degrau. Então vou descer aproximadamente até aqui. Dessa forma nós temos modelado também o nosso guarda-corpo. Tá vendo como entender como a ferramenta funciona acelera aí todo o processo de modelagem? Isso é importantíssimo para se ter agilidade na hora de desenvolver as cenas e com isso você se torna mais eficiente, mais lucrativo, mais competitivo no mercado também, né? Inclusive no MasterVis, que é o nosso treinamento completo de renderização para arquitetura, você aprende tudo o que você precisa saber sobre modelagem para trabalhar com ArchiVis em alta performance, tá? Se quiser saber um pouco mais sobre o nosso curso, o link está aqui na descrição. Posso agora então selecionar os meus degraus, aplico um Edit Poly, venho aqui no Attach e vou atachar o guarda-corpo. E agora que nós temos a nossa escada concluída, nós podemos adicionar o modificador Path Deform para fazer essa curvatura na escada. O Path Deform ele vai funcionar através de uma linha de referência. Então o formato dessa linha é que vai definir a forma da nossa escada. Então antes da gente adicionar o Path Deform, nós vamos criar uma linha de referência. Eu vou criar essa linha de referência utilizando a ferramenta Helix, tá? Então venho aqui no menu Create, aqui em Shapes, vou selecionar a ferramenta Helix. Lembrando que essa referência pode ser criada com qualquer tipo de linha. Então vou clicar aqui na ferramenta Helix, clico e arrasto com o botão esquerdo do mouse, ele vai já definir o primeiro raio. Agora ele está me pedindo a altura, posso clicar aqui em qualquer ponto e finalmente ele vai pedir um segundo raio, também posso clicar em qualquer ponto no momento. Vou clicar com o botão direito para sair do comando, vou vir aqui em Modify e aqui nos valores eu vou colocar um raio de 130 no primeiro raio e no segundo raio eu vou colocar o mesmo valor de 130. No caso da altura, eu vou clicar com o botão direito e eu vou zerar esse valor. Então preciso que essa escada siga a direção do eixo X e do Y apenas. Do eixo Z eu não preciso. E aqui no número de voltas, eu vou colocar um valor de 0,8 por enquanto, que eu quero saber onde que essa linha começa e onde ela termina. Então ela vai criar aqui um espaço entre essas linhas. Imaginando aqui na minha viewport que essa visualização que eu estou tendo é a mesma aqui da imagem, eu vou rotacionar essa linha de referência para que ela fique aproximadamente como na minha imagem de referência. Ou seja, o começo dela eu quero que fique de frente aqui para minha tela, né?
do modo que eu estou visualizando. Quando ela der a volta, ela vai finalizar aqui para a lateral, tá? Para o lado esquerdo. Então vou fazer a mesma coisa aqui na minha viewport. Para facilitar, vou vir na vista top. Posso apertar o F3 para facilitar minha visualização. Eu vou rotacionar essa linha mais ou menos dessa forma. Eu quero que essa ponta da linha fique em direção a essa parte aqui de baixo. Com o Move, eu vou alinhar essa linha de referência. Vou colocar aqui no centro dos meus dois pisos. Vou trazer um pouquinho mais para cá, porque de acordo com a minha referência, aqui a gente consegue ver que a escada começa aproximadamente na direção do nosso piso superior. Enquanto essa segunda ponta, eu vou aumentar aqui o número de voltas para que ela se aproxime um pouco mais do nosso piso superior. Então vou aumentar aqui um pouco mais. Vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Vou voltar na minha vista de perspectiva. E agora sim a gente pode adicionar o Path Deform. O Path Deform ele vai ser adicionado na nossa malha. Ou seja, a gente vai adicionar ele na nossa escada. Então vou selecionar a nossa escada aqui. Vou adicionar o modificador Path Deform. Uma coisa que vocês vão notar ao procurar ele aqui na lista é que existem dois Path Deforms. O primeiro aqui é o Path Deform WSM. Se vocês olharem aqui um pouco mais para baixo, a gente vai ter um outro Path Deform. Só que nesse caso nós vamos utilizar o primeiro, tá? O Path Deform WSM. Então vou aplicar ele no meu objeto. Ele é bem simples de se usar. Ele vai pedir aqui para mim um caminho a seguir. Então eu clico em Pick Path, seleciono a minha linha. Ele já vai começar a seguir a minha linha. Porém a gente precisa fazer alguns ajustes. Ela não está seguindo o caminho correto. O primeiro ajuste é mover ele para o caminho, tá? Ele não está seguindo exatamente a linha. Então clica aqui em Move to Path. Então agora sim ele está seguindo a minha linha. Porém o eixo ele não está correto. Então a gente precisa mudar isso também. Então vou tentar aqui o eixo Y para ver se vai dar certo. Aparentemente não é esse. Vem aqui no X. E agora sim ele está seguindo a linha perfeitamente. Porém a gente pode notar que ele não está seguindo a linha por completo, né? Ele está seguindo somente uma parte. Para a gente ajustar isso, basta a gente vir aqui em Percent. Mudar esse valor, ele vai começar a seguir a nossa linha. E como a gente tem o pivô exatamente aqui no centro do objeto, se a gente colocar um valor de 50% no Path Deform, ele vai seguir exatamente a proporção que a linha está. Então é importante também você verificar onde o seu pivô foi posicionado. Isso também vai interferir no modo como ele vai seguir essa nossa linha de referência. Vou ativar aqui novamente o Path Deform. Vou vir aqui na vista top para a gente dar uma olhada melhor de como está seguindo essa linha. A gente pode notar que a escada não está seguindo a linha completamente. O Path Deform ele também traz um ajuste para isso. Então aqui no Stretch eu posso esticar um pouco o comprimento dessa escada. Então vem aqui em Stretch, vou aumentar um pouco esse valor. Eu posso aumentar um pouquinho mais ainda, só para se encaixar um pouco melhor aqui na nossa plataforma do piso superior. Eu também posso ajustar um pouco aqui em Percent, para que ela se encaixe um pouco melhor na parte de cima, tá? Vou deixar aproximadamente dessa forma aqui. Vou voltar aqui na minha vista de perspectiva. E a gente vai notar que a escada está seguindo exatamente o caminho da linha. Porém a gente pode notar que a nossa escada ela está completamente facetada, né? Se a gente tirar aqui a visualização de linhas, a gente vai ver que tem todas as marcações, porque essa escada está em low poly, ou seja, ela tem poucos polígonos. Então para resolver isso, a gente pode adicionar mais polígonos nesse objeto. Para fazer isso eu vou desligar o Path Deform por enquanto. Ele vai deixar minha escada reta novamente. Eu vou adicionar um chanfro de 0,1 centímetros, só para ele criar essas bordas no meu objeto. Eu vou aplicar um Turbo Smooth para subdividir essa malha. Porém, quando a gente aplica o Turbo Smooth, a gente vai notar que ele gerou algumas imperfeições na nossa malha. Então, aplicar o chamfer desse modo aqui não está funcionando. Então, vou deletar o Turbo Smooth e o chamfer também. Então, para resolver isso, eu vou separar esse degrau. Vem aqui em Elemento, dou um Detach. Lembre-se de desmarcar essa opção caso a sua esteja ativada, tá? Para ele não criar uma cópia. Vou desativar, dou um OK. Assim eu separei a parte do degrau. Eu vou selecionar o degrau e vou dar um Alt Q para isolar ele. Então só para a gente entender, se eu aplicar o chamfer como a gente tinha feito anteriormente, ele vai criar aqui algumas bordas no nosso objeto, aqui nas laterais, aqui também nos degraus. Porém, essa divisão aqui, ele não está fazendo isso. E é isso que está causando aquela deformidade.
Então quando eu aplico aqui o Turbo Smooth, a gente vai notar que vai causar essa deformidade aqui na lateral. Então para resolver isso, vou novamente deletar esses dois objetos, vou selecionar aqui por linha, vou dar um Ctrl A para selecionar todas as linhas e venho aqui na opção de chamfer do Edit Poly. Dessa maneira ele vai aplicar um chanfro em todas as linhas, inclusive nessas laterais, que é o que eu preciso. Então vou novamente colocar o valor de 1,1, então ele já criou essas divisões. Vou confirmar aqui a seleção, vou aplicar um Turbo Smooth. E agora a gente pode ver que essa distorção que havia aqui na lateral ela não está mais acontecendo. Uma outra coisa que eu também quero fazer é criar algumas divisões nessa escada. A gente pode notar que a gente tem uma face aqui, que ela está bem comprida, eu não quero isso. Eu quero que ela fique um pouco mais proporcional em relação ao seu tamanho. Então com a linha selecionada eu venho aqui em Ring para fazer esse loop. Venho aqui em Connect, vou criar algumas divisões. Nesse caso aqui, vou deixar com 3 divisões e ele vai deixar as faces um pouco mais proporcionais. Então vou confirmar a seleção. Quando a gente ativar novamente o Turbo Smooth, a gente vai notar que a malha está bem mais uniforme. E é isso que a gente precisa. Vou deletar o Turbo Smooth por enquanto. Vou voltar com meus outros objetos, clicando aqui no Isolate Selection. Aqui no corrimão eu posso aplicar direto o chamfer, porque é um objeto praticamente retangular. Então não vai interferir na nossa modelagem. Clico aqui em chamfer, vou colocar o mesmo valor de 0,1 centímetros. E eu também quero criar algumas divisões para que ele fique com os polígonos um pouco mais uniformes. Venho aqui em Edit Poly, vou selecionar uma linha dessa lateral e uma dessa. Clico em Ring para fazer o loop e venho aqui em Connect e faço 2 divisões. Vou dar um OK, posso sair aqui da ferramenta de linha, vou dar um Attach no meu degrau, vou juntar esses objetos novamente. Então venho aqui em Attach, junto esses 2 objetos. E agora eu posso novamente ligar o meu Path Deform. Com o Path Deform aplicado aqui novamente, eu posso aplicar agora um Turbo Smooth. E ele vai começar a subdividir a minha malha de uma forma mais eficiente, tá? Ele vai transformar o meu objeto em um High Poly. Dessa forma, a curvatura da escada ela vai ficar muito mais suave. Então posso até aumentar aqui o número de interações. E a gente vai notar que causou algumas deformidades aqui na nossa escada. Isso acontece porque a linha de referência, a forma como ela foi criada, ela também afeta o formato da nossa escada. Então para resolver esse tipo de problema, a gente precisa suavizar essa linha também. Então vou selecionar aqui a minha linha. Para fazer essa suavização, a gente precisa subdividir esse objeto. Então vou vir aqui em Normalize Spline. Normalize Spline ele vai subdividir essa linha. Se eu ligar aqui o Show Notes, a gente pode notar que ele já subdividiu. A gente tem algumas opções, nesse caso ele está dividindo essa linha em segmentos de 20 centímetros. Eu vou colocar aqui em quantidades e aqui eu vou definir um valor de 30 segmentos. Dessa forma ele já vai deixar a linha bem subdividida e isso vai deixar a nossa malha bem suave. Então vou colocar aqui o valor de 30 e a gente pode notar que aquelas distorções que haviam acontecido, elas já sumiram, tá? Então a nossa malha ela está fazendo essa curvatura de uma forma muito mais suave. Se a gente for notar na nossa referência, a gente vai notar que a gente consegue ver a pontinha aqui do nosso corrimão, finalizando aqui na parte de cima. Então essa escada aparentemente ela começa aqui de frente para a nossa vista, dá a volta e termina para o outro lado, tá? Para o lado oposto. Então ela faz praticamente aqui um giro de 360 graus. Então vamos fazer essa correção na nossa escada também. Só lembrando para vocês a importância da gente trabalhar com camadas. Eu aplico aqui o Normalize, que é um modificador de subdividir a linha. Mas caso a gente precise fazer algum ajuste, como é o caso que eu preciso mexer aqui no Helix agora, a gente consegue, porque a gente está trabalhando com esses objetos sempre em camadas. Então aqui na vista top, novamente, aqui no número de voltas eu vou aumentar um pouco mais. Vou deixar aqui em 1. Posso selecionar aqui a minha escada e aumentar um pouquinho mais esse stretch. Então vou aumentar esse valor. Se a gente voltar aqui na vista perspectiva, a gente vai poder notar que ela está um pouco mais parecida com a nossa referência, tá? É exatamente isso que a gente quer. Então para ficar um pouco mais próximo aqui da nossa referência, quero ajustar aqui a posição da escada e também fazer aproximadamente o piso aqui da maneira que está acontecendo na parte de cima. Se a gente vier na vista top, a gente pode ver que na nossa referência a parte esquerda aqui da escada começa próxima
ao início aqui do nosso piso superior. Então eu vou movimentar essa escada para que ela fique um pouco mais próxima da referência. Se eu selecionar a escada e movimentar, a gente vai notar que ela vai acabar modificando a nossa escada. Vou dar um Ctrl Z. Se a gente fizer isso na nossa linha, se a gente também tentar movimentar pela linha, a gente vai notar que ela vai acabar modificando a nossa escada. Então, para isso não acontecer, eu seleciono os dois ao mesmo tempo e agora sim eu posso fazer esse ajuste. Vou deixar aproximadamente aqui de acordo com a minha referência. O piso de baixo, eu posso alongar ele aqui um pouquinho mais, então vou adicionar um Edit Poly. Seleciono aqui por vértice, vou alongar ele aqui um pouquinho mais para cá. Essa outra parte eu vou trazer para esse lado, que vai ser o nosso piso superior. Vista top novamente. Vou alinhar para que fique um pouquinho mais próximo da saída aqui da nossa escada. Também adiciono um Edit Poly. Vou apertar o Alt 1 para fazer um recorte rápido com o Swift Loop. Clico aqui e já consigo fazer o nosso recorte. Vou selecionar aqui por polígono. Vou selecionar esse outro lado aqui e com o Shift eu vou fazer uma pequena extensão dele, até aqui aproximadamente. Novamente na vista top, vou fazer um último ajuste, alinhar aqui com a inclinação do degrau. Então vou selecionar aqui por vértice, seleciono esses dois vértices e trago eles aqui um pouquinho mais para cá, para encaixar exatamente com a nossa escada. Para ficar mais interessante a nossa visualização, vou selecionar o piso superior e o inferior e vou deixar na cor cinza também. E aí essa linha eu posso apertar o Shift S, que aí eu escondo ela. Então dessa forma a gente finaliza aqui a modelagem da nossa escada. Então a gente tem esse resultado. Vou remover essa sombra para a gente ver um pouquinho melhor. Vem aqui em Default Shade, Viewport Preference, Settings. Vou colocar aqui como 2 Default Lights. E aí já remove essas sombras que tem no nosso modelo. Vou mostrar aqui para vocês como ficou. Então a gente tem o nosso corrimão e os degraus bem definidos. A gente colocou até uma borda aqui para ficar mais interessante a visualização. Tá seguindo a curva também perfeitamente, que a gente definiu. E também a altura, né, que a gente fez ali através de uma fórmula matemática. Então os espelhos dessa escada, elas estão seguindo uma norma técnica de arquitetura. Então ela tá perfeitamente igual à vida real, tá? Então é isso, galera, chegamos ao final desse vídeo. Tenho certeza que você não esperava que era tão simples fazer um objeto curvo no 3ds Max. Basta fazer ele reto e criar uma linha de referência que ele vai seguir ali perfeitamente, beleza? Se você quer aprender sobre modelagem, Corona, Unreal e muito mais, dá uma conferida aqui no link na descrição. A gente tem cursos completos que você vai aprender do zero até o render final, de maneira muito fácil, muito tranquila, beleza, galera? Então, até a próxima. Ah, galera, agora sim, né? Uma escada modelada com todos os detalhes, bem high poly, né? Que você pode aplicar praticamente em qualquer cena que você precise modelar aí. E o legal é que com esse macete aí, com o Path Deform, você vai transformar praticamente qualquer objeto reto em objeto curvo. É só aplicar o mesmo conceito, a mesma técnica, o mesmo método para qualquer outra modelagem que você for fazer. E se você tiver qualquer dúvida de modelagem no 3D